queridos, tudo bem com vocês? Aqui é Paulo Ricardo Paes e vocês estão em mais um vídeo do canal Visão Caleidoscópica. E hoje eu quero falar sobre Além do Retorno. Vocês conhecem? A quarta semana do canal do Código Aberto. Assim. E hoje a gente está muito feliz. Boa noite, Luiz Decide, meu amigo. A gente está muito feliz porque a gente tem tido debate de alto nível, convidados de alto nível. Esse canal, a minha intenção, a nossa intenção aqui nesse canal, Alessandra, é ajudar outras mulheres que sofrem situações de violência, que vêm sofrendo e também identificar, né? Olá, meu nome é Rafael Guaraci e esse é o Conexão Palhoça. E eu espero que essa live vos encontre em plena saúde e alegria para que possamos fazer um maravilhoso agora. Que nos acompanha das redes sociais e das mais de 30 rádios e TVs comunitárias espalhadas aí pelo Brasil que retransmitem aqui a atitude popular, né? Bom, vocês viram pelo título de hoje que a gente vai falar dos 21 dias de combate à violência contra a mulher. Bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Está no canal A Ágora da Geopolítica. Para quem não me conhece, meu nome é Xisto Souza Júnior, sou professor da Universidade Federal de Campina Grande e tenho aqui esse canal onde a gente busca interagir sobre as questões geopolíticas. Hoje vamos falar sobre derrota eleitoral de Milei, certo? E o que é que eles estão puxando desde a semana passada, que a compensação seja de novo. Em constante disputa, onde cada movimento redefine o equilíbrio de poder, as fronteiras são mais do que linhas no mapa. As tensões na Europa e Ásia, a complexa teia de política das Américas, as notícias diárias mostram apenas a superfície. Mas, e se olhássemos para além das manchetes? No coração da América do Sul, um novo epicentro de análise surge, irradiando conhecimento e conectando os pontos que ninguém vê. Aqui, nós mergulhamos fundo nas estratégias, nas alianças e nas rivalidades que realmente movem o mundo. Não há mais tempo a perder. O acesso à boa informação será o diferencial. O momento é agora. O canal é o Ágora. Ágora da Geopolítica. Se inscreva. Participe. Apoie. Olá pessoal, sejam bem-vindos, boa noite, estamos aqui juntos para mais uma live hoje, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, passados aí já o segundo dia do mês, olha, o tempo passa muito rápido, sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos, são 22 horas, 3 minutos, estamos aqui para mais uma live, quero agradecer muito pela sua participação, pedir antecipadamente que você compartilhe este link para que outras pessoas também tenham acesso. Hoje nós vamos falar, ou vamos tentar fazer uma conexão entre a posição que o Léo Stolpa adotou, da guinada que ele deu para a direita, para a extrema-direita, mais ou menos, e se isso pode encontrar algum respaldo nas teses de Sun Tzu, A Arte da Guerra, tá certo? É uma obra que eu super recomendo vocês lerem, tá certo? Tem audiolivro. No final da live, quando terminar, eu vou deixar passando também um videozinho do audiolivro dos 2 capítulos que eu vou trabalhar aqui. Como vai ser a metodologia, tá certo? Eu vou trazer aqui o texto dele e vou tentar analisar a partir do texto. Destaquei alguns itens, tá bom? Eu queria saber, eu não entendi bem se o nosso convidado que está aqui, se ele quer também acessar, mas eu queria dizer que estamos transmitindo de forma simultânea
tá certo? Além dos canais do Ágora da Geopolítica, o Facebook e o Twitch TV e o YouTube, também para o Conexão Palhoça, tá legal? Para o Conexão Palhoça, se disser ok, eu... Ok? Ok. Olha aí, ó. Estamos aqui hoje com o Baracê. Baracê, o cara que é super articulado, gente boa. Seja bem-vindo, meu amigo Baracê, sinta-se acolhido. Boa noite, meu amado. Obrigado pelo acolhimento. Deixa eu melhorar o som para vocês aqui. Num lapso nos acertamos. Quem tiver no Conexão Palhoça, por favor, venha para a Ágora da Geopolítica, deixe seu like lá. Joanildo, boa noite. E venha para a Ágora, vamos potencializar o chat aqui. Ju Bueno, beijo no teu coração. Porque hoje o professor Xisto tropecei, hoje de verdade, ele sabe. Tropecei e caí na Ágora. Tanto por conta dessas retransmissões que a gente está reorganizando, quanto com o assunto do Sun Tzu, que a nós, da história, é pertinente. E numa conversa breve eu me dispus também a contribuir com o que a gente tem aí de psico-histórico para esse caso do Léo que ajudou a tirar o canal dele do ar, né? E agora nós vamos ver se deu certo ou não. O professor Xisto vai conduzir, vocês sabem, eu com o professor Xisto sou um mero aluno. Cristiano, boa noite. E o chat respaldado. O chat que é muito acolhedor, Xisto. O chat é ó. Exato. Quero agradecer aqui a participação da Ju Bueno, minha amiga Ju Bueno, que sempre está presente, da Camila, boa noite, Camila, do Cristiano, boa noite, Cristiano, Luiz, amanhã eu entro em contato contigo, Luiz, para a gente acertar os parâmetros da sexta-feira. Boa noite, Cristiano também está por aqui, vamos ver quem mais, Givanildo, seja bem-vindo, sinta-se acolhido, Givanildo. Givanildo já chega na voadora aqui, ó. Professor, será que o Leonardo Estopa é um influenciador duplo, um agente duplo, com possíveis agentes infiltrados, tanto como esquerda e direita? Não, viu? Eu não compartilho muito dessa tese, viu, Givanildo? Eu acredito, olha, quem acompanhou a live que eu fiz com transmissão simultânea, inclusive por mídia livre, quem acompanhou viu que eu pontuei algumas hipóteses. E falei para vocês que no final eu ia comentar a hipótese que eu acreditaria que fosse a mais pertinente. E qual a hipótese mais pertinente? É pegar o histórico do Léo Estopa e entender ele como estrategista, entendeu? Ele é um cara que ele tem na mídia social a sua vida estruturada através da mídia, tanto que, inclusive, ele tem um canal um canal pessoal dele no YouTube, com a exposição da filha, etc. Então, é uma pessoa que ele acabou ultrapassando alguns limites. Eu, mais uma vez, não vou falar da vida pessoal dele, tá certo? A gente vai trabalhar aqui o Léo Estopa, sujeito político, um sujeito que até um pouco tempo desse, ele jogava aí como centroavante no nosso time, né? E de repente, no final do campeonato, ele abandona o barco. Então, eu vou observar como é que isso pode estar associado às teses de Sun Tzu. Então, para você que, inclusive, tem jovem, filho ou adolescente, enfim, alguém que vai fazer Enem, prestar vestibular, conhecimento é sempre bom, convida para cá, tá certo? A nossa galerinha tem uma faixa etária acima dos 20, então chama a galerinha dos 20 anos, dos 18 também, a turminha nova que está aí. Você que é do Conexão Palhoça, olha, antes de chegar para cá, não esqueça também de deixar um comentário lá no canal do Conexão Palhoça, é muito importante, tá legal? Boa noite, Maria Gouveia, seja bem-vinda. Eu vou. A Maria Gouveia, pelo link ali, ela tá lá no Conexão. Vem pro Ágora, pode deixar o seu like aí, o seu comentário aí, Maria. Mas vem para a Ágora, que é na Ágora que nós vamos acertar as coisas hoje. A Ágora grega, lembrando, Isso. Né? É onde nos reuníamos. É o espaço do debate. Justo. Gente, veja bem, qual a metodologia que eu vou adotar aqui com vocês? Eu peço a vocês um pouco de paciência, tá certo? Eu pretendo ficar aqui por volta de uma hora, mais ou menos, mas vai depender muito da necessidade que vocês tenham de esclarecimento. Nosso objetivo aqui no canal é sempre esclarecer. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me dão um toque, a Ju Bueno já sabe disso, ela chega e puxa as orelhas,
Então, eu quero agradecer, portanto, a cada um de vocês, pedindo que vocês compartilhem, chame as pessoas para cá, tá legal? Como vai ser a dinâmica? Veja bem, como eu não tinha combinado previamente com o Baraci, mas eu quero ouvi-lo também enquanto historiador, então vai ser o seguinte, eu vou passar para vocês trechos do livro, vou fazer o comentário, tá certo, do trecho que eu entender que é impertinente, e aí eu volto para a sala e passo a palavra para o Baraci. Se ele quiser comentar alguma coisa, ele comenta, ele vai ficar à vontade aqui, porque a casa é dele também. Tá certo? Eu queria... Baraci, a qualquer momento, você pode interromper, tá, meu amigo? Eu já mandei... Eu já mandei aqui... Eu já mandei aqui 200 mensagens lá no contato do StreamYard para ele colocar aqui uma coisinha que tem no Meet, é muito fácil colocar, que é um negocinho da mãozinha levantada, sabe? Quando a pessoa quiser falar e bota a mãozinha. Algumas coisas o StreamYard ele atende, viu? Gente, vamos lá. Eu queria... teve algumas coisas que tem hoje aqui no StreamYard, eu mandei, eu acho que uns 50 e-mails pedindo. Coincidência ou não, pode ser que outras 200 mil pessoas tenham pedido a mesma coisa, né? Mas vamos lá, gente, vamos começar então. Inicialmente, eu queria apresentar, eu não acredito que talvez essa obra talvez não seja de conhecimento, né, de vocês, da maioria de vocês, então acho que a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é apresentar aqui essa obra. Eu, salvo engano, nessa versão não tem a foto dele, mas enfim, mas vocês viram ali na timeline que tinha a foto dele, aqui não tem. Tudo bem. Vamos lá, gente. Sun Tzu, quem foi ele? Tá? Ele foi um general que ele viveu aí por volta do século V a.C., ele era um estrategista, filósofo, tá certo? Ele viveu num momento muito importante para a questão do expansionismo chinês, por conta das guerras existentes ali, as disputas de poder. Nós aqui no Ocidente, nós conhecemos muito a história do Ocidente, a história cristã, tá certo? A nossa herança é basicamente a herança previamente hebraica, que a gente acaba recebendo, e depois a cristã, basicamente. A romana que acaba se envolvendo, né? Ali os romanos entram na história. Região, né? Isso, mas a grega também, a gente conhece um pouco da história grega e etc. Mas assim, da história oriental, a gente conhece pouquíssimo, tá certo? Então, eu particularmente, enquanto geógrafo, enquanto estudioso da geografia política, Sun Tzu, Maquiavel, etc., são as obras, a Arte da Guerra, Maquiavel, etc., são obras que são muito importantes para a gente entender a loucura que o mundo se transformou. Então, Sun Tzu, mais do que um militante, ele foi um pensador, ele foi um estrategista, ele tinha um interesse em compreender como, ele observava e entender como as coisas, as decisões, elas eram tomadas, e isso que eu estou falando para você, da personalidade dele, está na descrição de alguns prefácios, mas tem também num documentário da History Channel, tá legal? Vocês dão uma olhadinha lá depois. A obra... Oi, pode falar. O Sun Tzu e o Maquiavel são tão importantes na literatura de forma objetiva para o campo da estratégia, para o campo da geografia, para o campo da guerra, que o pessoal das exatas, o pessoal os empresários adotaram tanto Sun Tzu quanto o Príncipe como literaturas adaptáveis à vida de quem vive a vida das empresas, de forma que eles adaptaram isso para o cotidiano dessa guerra de meta contra cliente, cliente contra meta, que não é a meta do Facebook, é a meta que se estabelece, como alcançar uma meta, tamanha a importância deles. Desculpa te interromper, mas só para fazer... Não, pode ficar, você fica à vontade, tá? Tem um outro livro que eu recomendo vocês também, gente, vocês também fazerem a leitura, é O Monge e o Executivo. Para você que gosta da parte da administração, de liderança... Eu que sou professor de administração, não passei pelo curso de administração sem encarar o monge e o executivo. Gostou? Ele é necessário, não por gostar pela nossa via progressista, mas encarei, cruzei essa montanha, encontrei o monge... e desci e caminhei ao lado do executivo. Ele é importantíssimo. Porque ele ajuda a gente a entender como essas pessoas pensam, entendeu?
E é justamente, essa vai ser uma das frentes que eu vou trabalhar aqui quando eu for fazer essa analogia com o Sun Tzu, a questão de conhecer o exército inimigo. É que, gente, olha, deixa eu dar um recado para vocês que estão aí. Se vocês soubessem a quantidade de vídeos que eu tenho que ouvir de Eduardo Bolsonaro, Nicolas, etc., toda live aqui tinha pelo menos R$5 de Pix. Pelo menos R$5 de Pix. Só para a gente depois fazer o tratamento psicológico. Só para fazer o tratamento psicológico. Inclusive, Baraci, depois você coloca aí. Você coloca aqui no privado, porque eu tenho de Paulo aqui, ó. Mas não tem o teu, para depois fazer aqui a devida propaganda. Tá certo? Mas, sério mesmo, gente. Olha, hoje mesmo eu tive... de salubridade para o professor Xisto é necessário no Superchat, tá, gente? Vocês imaginem hoje eu ter que preparar, ir para a aula, tá certo? Depois de ter assistido, depois de ter acompanhado um vídeo do Nicolas, né? Respondendo por que ele não vai querer ser governador, a não ser que o povo aclame por ele ser governador. Uma caminhada, talvez? É porque você sabe, né, que ele foi indicado, né? Ele foi indicado para compor a chapa para o governo de Minas. Sim, mas... Minas Gerais. Meus lamentos, Minas Gerais. Um problema com o Partido Novo, mas chegaremos lá. Eu tô aqui pelo Sun Tzu hoje. Beleza. Olha, gente, tá aqui, tá certo, mas assim, a gente fala brincando, mas é sério mesmo, tá? Dá coisa de salubridade mesmo. Bom, vamos lá, vamos voltar para a Arte da Guerra. Vejam bem. É um livro curto, gente, é um livro objetivo, tá? Não é um livro que, tipo, é um best-seller que eu tenho que entender em termos de profundidade teórica, não. Ele diz, ó, se isso, então aquilo, fazer isso, então aquilo. Então ele tem uma profundidade respeitável, tá? Não é um livro aplicado, a gente diz, a arte da guerra, então é aplicado só para os militares, não. Tá? O livro, ele parte da ideia de que a guerra, ela é um assunto vital para o Estado. Então toda ação que tem a ver com o Estado é uma guerra. Então a eleição é uma guerra. A gente começou já uma guerra, existem campos de batalha para essa guerra, existem soldados que estão aí à frente dessa guerra, tá certo? Então, por ser uma guerra, portanto, não pode ser conduzida pelo acaso, pelo impulso, tá certo? Por uma bravura cega, então eu vou defender a democracia. Não, a gente tem que entender como é o xadrez da coisa, tá certo? Então, para Sun Tzu, pode falar. Uma vírgula aqui também, para adicionar, o Sun Tzu, ele não é o Sun Tzu escrevendo como o Maquiavel escrevendo para o príncipe. O Sun Tzu, a arte da guerra, é que diferente aqui de nós, do Oriente, o Ocidente registrava tudo em pena e papiro. O Sun Tzu, a arte da guerra, é um apanhado de todos os generais antes dele até ele, com os adendos dele nesse livro A Arte da Guerra. Por isso ele tem tanta importância. Por isso ele tem tanta visibilidade. Não é o Sun Tzu tirando da cabeça dele. Ele pegou e leu as bússolas, que chama, né? Aqueles papiros que se abrem, assim, são as bússolas, né? Ele pega essas bússolas e traduz elas. Olha a história e a geografia trabalhando junto, coisa linda. Podemos ganhar até um território, Xisto. Isso. Ele abre aquelas bússolas, lê elas e transcreve elas para esse compilado, que na nossa língua ficou pequeno, como bem lembrou o professor Xisto, ele fica pocket, mas ele originalmente ele é um livro bem considerável. Mas o que importa mesmo ali nos alfarrábios do Sun Tzu são essas bússolas. Desculpa. Não, imagina, não precisa pedir desculpa não, viu, Baraci? A qualquer momento você pode pedir a palavra, não tem problema nenhum. Gente, veja bem, então tem essa questão, esse contexto, é importante porque a gente acaba desconhecendo a cultura oriental, também como eu fiz um dia desse, uma live apresentando a questão do Irã, porque a gente fala muito do Irã hoje e não contextualiza a questão cultural. Então eu estou trazendo isso para vocês, tá certo? O pensamento, a ideia do pensamento para orientar os exércitos, para orientar como se deveria exercer o poder, é a questão de que
vencer depende de planejamento, depende de avaliação, tomada de decisão correta, tá certo? Depende da precisão do tempo, saber ler, interpretar a questão do tempo, de conhecer o terreno, de ter o comportamento. Então, essa obra, a grande sacada, a grande originalidade da obra é justamente a ênfase que é dada à questão da vitória, tá certo? Então, por isso tudo que a gente falou, que a Arte da Guerra é um livro que atravessou séculos, tá certo? É um livro que eu super recomendo para os estudantes de geografia ler, porque na geografia a gente tem um clássico também de Lacoste, a geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra, tá? Então, é um livro que ele fundamenta bem esse entendimento que o próprio Lacoste, Yves Lacoste, ele coloca. Bom, e vocês viram que eu estou tentando aqui, a gente vai tentar fazer uma frente, uma ponte aí para tentar interpretar a questão do Leonardo Stoppa, né? É importante destacar que a relação que eu vou querer propor aqui, né, ao caso do Leonardo Stoppa, ela não está no conteúdo ideológico em si, tá certo? Eu não considero, embora um dos shorts que eu fiz provocando, dizendo que Leonardo Stoppa está querendo ser o Olavo do Carvalho da vez, mas ele está longe de ser um conjunto de amparo cultural e filosófico que a Arte da Guerra traz, tá certo? Então, mas eles têm algo em comum que eu acredito, e eu vou nessa linha, que é a questão de apostar na estratégia das coisas, de fazer a leitura das coisas, né? Então, eu vou partir da hipótese de que Stoppa, historicamente, uma pessoa historicamente identificada dentro do campo progressista, tá certo? Hoje, ele passa a ser uma personagem que, quer dizer, no campo progressista, ele criticava a direita, e aí ele passa a se aproximar da direita, portanto, na minha perspectiva, com uma visão, um cálculo político, ou seja, ele tem uma intenção de ordem política partidária, política, enfim, de ascensão, e a gente vai debater sobre isso. Bom, gente, vamos lá então, eu queria, vamos falar sobre os trechos, tá certo? Eu escolhi, tem vários capítulos, não daria para falar sobre todos. Eu posso sugerir para que tu encontre um capítulo para que a gente possa dissecar esse capítulo? Eu selecionei o 1 e o 3. 1 e o 3? Quais são os tópicos que eu de... Vamos lá. Eu só pareço ser Coca-Cola de Coca. Eu tenho uma certa idade já. Aquele momento em que o Tsu... É que eu quero trazer para ti, para a gente poder conversar sobre isso. Tá. Aquele momento em que o Tsu diz que você não pode abrir uma frente de batalha externa sem estar com as suas tropas ok. No final do capítulo 3, ele sintetiza isso com relação à questão do conhecimento da tropa. Mas vamos nos detalhes. Qualquer coisa a gente vai inserindo aqui. Vamos sim. Vamos lá, pessoal. Eu vou ter, então, o primeiro a guerra é de vital importância para a nação, tá certo? Então, vamos falar isto em relação à questão até mesmo a questão eleitoral que a gente vai estar vivenciando, né, em breve, tá certo? Então, diz assim, ó, eu vou ler, isso aqui tá o texto mesmo, tá? Eu vou ler, vou dar uma pausa e a gente debate. A guerra é de vital importância para a nação. É o domínio da vida ou da morte, o caminho para a sobrevivência ou a destruição. É necessário avaliá-la corretamente. E aí ele vai falar de 5 coisas que devemos conhecer: o caminho, o tempo, o terreno, a liderança e as regras. Bom, esse é a nossa primeira parada, tá? O primeiro ponto que eu gostaria de debater aqui. Veja bem, quando ele fala que a guerra é de vital importância, ele está querendo dizer que a guerra não é uma bravata. Entendam aí, gente, por favor, não é guerra bélica apenas, tá? Naturalmente, a conjuntura do texto e etc. O conflito de ideias, o conflito Exato. Tipo, a gente vai estar iniciando uma guerra agora. É uma guerra... Xisto, nós estamos conversando sobre um texto escrito há milênios. Então, a guerra com o tempo, a guerra com a mãe natureza também acontece, que é o quê? As intempéries, tu que estudas e traz lá pelo nosso querido A Terra e Seus Sinais,
as mudanças geoclimáticas, né? A guerra, ela acontece o tempo inteiro, seja por opinião entre os povos, seja com a mãe terra, com os ventos, Exato. com as chuvas, com as intempéries todas. Ele faz esse... Porque lá Exato. é outra realidade, né, Xisto? Lá eles entendem a terra como uma coisa mutável, permanentemente, logo em guerra. Desculpa. Isso, a questão da guerra, que o peso que dá é que, da natureza humana, o ser humano tem por natureza a questão de se desafiar e a questão do conflito. Então, por exemplo, quando você acorda de manhã cedo, você faz um planejamento. Hoje eu vou tomar café, tal hora eu vou para não sei aonde, tal outra eu não vou para não sei aonde. Esse planejamento às 5 da manhã, né? Então é isso, sabe? O cara que trabalha todo dia é uma guerra para ele. Todo dia é uma guerra para disputar um assento no ônibus, etc. Mas às vezes, né? Exato. Aí eu vou querer trazer essa questão. Se a gente abordasse o texto para a perspectiva de entender a mente do Estopa, do Leonardo Estopa. Bueno. Veja bem, então ele começa dizendo que se é uma coisa importante, significa que não é uma bravata, tá certo? Aí eu queria lembrar, né, de algumas provocações que o Estopa fez com relação, lá no Léo ao Quadrado, e que ele diz o seguinte, aí eu separei algumas aspas, tá? Diz, a esquerda entrou em crise de legitimidade. Gente, aí já era para a gente estar começando a botar as barbas de molho. Como assim a esquerda entrou em crise de legitimidade? Não, a esquerda se utilizou de um momento necessário para fazer coligação para não permitir que Bolsonaro ficasse no poder. Tá certo? Então, Esse é o ponto 1, o primeiro, né? Exato. O caminho é aquilo que faz com que o povo esteja em harmonia com seu governante, no caso dos seguidores dele, serem de esquerda. Aí ele vai lá e ataca esses seguidores de esquerda. Podemos dizer, nessa analogia, que ele toca os cavalos por cima dos seguidores dele. Não, nesse caso aqui, Baraci, mais à frente eu vou até destacar essa coisa, mas nesse caso aqui, qual era o contexto que ele estava falando, o Léo Quadrado que ele estava falando? Foi quando o Lula resolveu decidir se juntar ao Alckmin. E aí ele está dizendo que a esquerda entrou numa crise de legitimidade. Veja bem. De acordo. Legitimidade por quê? Porque estava em união aí com o centro, etc e tal. Entendeu? Mais à frente, e inclusive ele é questionado, contraditório e tal, mais à frente ele diz, olha, é porque o povo perdeu conexão com o real, tá certo? Assim, se tornou previsível, né? Então, o que ele faz é estar fragmentando aí, provocando aí uma fragmentação de uma moralidade bem desgastada, tá? Então, a guerra, ela passa a ser para ele, né? O afastamento dele, e aí entendendo essa questão estratégica, passa aquele discurso de dizer, olha, nesse debate, mais adiante eu vou falar da questão da mídia, tá? Mas nesse debate eu quero permanecer relevante, quero permanecer influente, quero permanecer vivo politicamente. Estou de acordo. Entendeu? Então, e esse permanecer relevante, alguém pode dizer, mas como assim? Ele perdeu até o canal. Gente, pelo contexto em que ele fez o cenário, possivelmente ele está mas ele está visualizando também uma possibilidade de, na outra seara, ele conseguir bem mais pessoas que ele tinha no canal dele, porque tem uma diferença sendo entre... acolhido pelo inimigo, que também está previsto. Exato. E com a diferença, né? O seguidor, a pessoa que está seguindo este canal, está seguindo Conexão Palhoça, etc., eles são críticos. Se a gente falar besteira aqui, eles vão dizer, peraí, como assim? Já a extrema-direita não vai acatar. Então, por isso que eles é muito fácil manobrar. Gente, eu falei para vocês que na live que ele bloqueou depois, ele falava abertamente, dizendo, olha, eu recebi um presente de Elon Musk. Quer dizer, já estava soltando fakes, entendeu? E o que tinha, assim, sabe, de likes e tal. Então, eu queria iniciar, sabe, assim, nesse contexto, de dizer o seguinte, ele
o que tem de positivo na história? Que ele entendeu o recado de que está em guerra. Só que ele fez um cenário, ele montou um cenário em que ele esqueceu outras coisas, outras variáveis, e ficou com a única variável, a variável que mais importa, ele. Entendeu? Tipo, eu preciso permanecer relevante, porque eu estou há tanto tempo aqui e não me deram a devida relevância que eu deveria ter. Ele queria ter mais do que aquilo que ele... Não uma projeção, não recebia um dinheiro específico, não recebia aporte no meu canal. Exatamente. De acordo. Vamos continuando aqui, ó. Primeiro caminho. Gente, quando terminar essa parte aqui, aí eu vou pro chat e vocês vão deixando aí os comentários, tá, com vocês. Aí ele coloca o seguinte, ó. O caminho significa aquilo que faz com que o povo esteja em harmonia com seu governante, seguindo onde for, sem temer o perigo, a vida ou a morte. Aqui alguém poderia dizer, mas peraí, professor, nesse caso aí tem uma contradição. Quer dizer, aquilo que faz o povo estar em harmonia com o seu governante, a grande questão, gente, é que o governante para ele não era o Lula que estava na esquerda. O governante para ele era a questão da capacidade de mobilização das emoções mais simples, quer dizer, de manobrar o medo, a identidade, o pertencimento, tá certo? De criar uma nova personagem para esse jogo, que é a questão do nós contra eles. Então, quando ele criticava o Bolsonaro diretamente, ele fazia uma crítica a partir do que as pessoas estavam querendo ouvir. Mas quando ele fazia comentários desestruturando o próprio governo, ele não estava justamente seguindo isto que o Sun Tzu coloca. Quer dizer, o povo está em harmonia com seu governante. Quem é o povo aí? O povo é aquele que está tendo os melhores benefícios com relação ao novo governo que está. Também seguidores dele, né, Xisto, no caso. Seguidores, exato. A decepção, você via no chat, a decepção disso é significativa. O Estopa, Baraci, ele concluiu que o caminho deixou de estar com a esquerda, tá entendendo? Ele passou a entender que o povo já não seguia mais aquele exército, porque quando ele quando ele via um cenário, em que nesse cenário a esquerda ela não se apresentava mais com a força que ele estava acreditando que ela deveria ter, o entendimento é de que a conjuntura que nós estamos, Lula por ele só não venceria a batalha, teria que fazer novas coligações. Mas a gente está numa guerra. E numa guerra entre a democracia e a não democracia, você vai ficar do lado de quem? A nossa guerra, né, Xixo, desculpa te interromper, desde os anos 90, é entre a democracia e a barbárie. Se nós não estamos em democracia, nós estamos em barbárie, porque a democracia é que nos regra. Isso também diz o Sun Tzu, e isso dizem outros pensadores da história democrática. Então, e ele leva para esse lado. Não estamos mais em democracia, estamos entrando para a barbárie. E aí isso assusta a população. Perfeito, é isso mesmo. A questão do tempo. Eu sou tão feliz de fazer live com o Xisto, vocês não têm noção. O Xisto é parceria 100%. O tempo, sabe, Baraci, que é o segundo tópico que ele coloca, ele diz o seguinte: o tempo significa o yin e o yang, as mudanças das estações. Aí, mais uma vez, né, eu tô querendo destacar isso, porque quando eu estruturei essa live com esse tema, aí veio logo as cobranças, né? Uma coisa tem a ver com outra. O tempo, ele vai falar, o tempo atmosférico. Gente, aí a gente tem... a gente tem que alterar o yin, o yang, que é os dois polos da crença oriental, da cultura oriental, né, o negativo e o positivo, quer dizer, o masculino e o feminino, inclusive vale destacar isso, né, a luz e as trevas, né, os opostos, mas é o tempo político também, tá certo? É um tempo político que pode ser percebido como um tempo político em que ele, Leonardo Estopa, percebeu que a metade da América do Sul agora é da extrema-direita e que possivelmente, por conta de Donald Trump, vai conseguir com que a Colômbia e o Brasil possa se tornar também de extrema-direita. Então pode ser que o movimento dele seja um movimento de sobrevivência, mas uma sobrevivência se subjugando, sem lutar,
entendeu? Sem tentar lutar. Então, e há um avanço do conservadorismo de fato, efetivo. Quando a gente olha para o cenário internacional, com Hungria, Itália, etc., a gente observa isso, tá certo? A gente observa, por exemplo, uma fadiga num progressismo institucional. Mas essa fadiga não é porque as instituições estão em crise, é porque uma extrema-direita que se colocou no poder colocou as instituições em crise. Tava todo mundo muito bem, gente. Todo mundo criticava Temer, tava tudo bem. Todo mundo falando que Temer era o vampirão, tava tudo bem. Tava tudo bem. O PSDB entrando na disputa contra o PT, não havia essa questão de polo extremo, como também não há polo extremo hoje, tá? Não existe, o extremismo é quando você tem duas coisas bem distantes. Nesse caso, não. Você tem uma coisa bem distante, que é a extrema-direita, mas você tem uma coisa que é muito próxima com quem acredita na democracia. E aí eu vendo hoje o anúncio lá das coligações que estão sendo feitas para o governo de Minas Gerais, e aí falando que o Caiado era de centro-direita. Eu digo, peraí, onde é que parou a estação e eu não fiz desci? Faculdade, peraí. Só um pouquinho. Tem um youtuber, sabe, Baraci, daí do sul do Brasil. Rapaz, eu acabei mudando a conta, aí perdi aquela coisa de ficar acompanhando, mas ele é muito engraçado. Ele pega os filmes e vai fazer tirada com os filmes, sabe? E aí ele tem um chavão que é assim, ó. Tá bom. A fada da conveniência. Agora com sotaque bem gaúcho, sabe? Bem legal. Eu não sei o nome dele, rapaz, mas muito engraçado. Ele fez sobre os Vingadores, sobre vários filmes. Me mande que quem sabe vou também. Mas me mande. Rapaz, e ele é muito bom, viu? Muito bom mesmo. Veja bem, por que eu estou destacando isso, gente? Esse tempo político. Isso que eu estou falando para vocês, o Leonardo Stolper, ele pode ter se utilizado para uma decisão. Veja bem, está longe de ser uma questão pessoal. Não é questão pessoal. Eu estava observando vídeos de 2, 3 anos atrás, em que a posição dele, porque assim, quando você tem uma questão de ordem pessoal, de crise, que você está externando essa crise, ela já apareceria com bastante antecedência. Ele está se utilizando do emocional. Ele está se utilizando de um amparo, tá certo? Então, lógico, justo. A estratégia dele é que se ele se alinhar à extrema-direita, isso seria uma forma de atuar na chamada estação correta, entendeu? No momento correto, no time correto. Então, o que eu queria destacar aqui para vocês, que é um erro. Eu não cheguei depois de ter mudado tudo, eu percebi antes, fui agente da mudança, te acompanho nessa. Pois é. Aí, vê, mãe, então eu falei do caminho, percurso, terreno, tempo. Vamos falar do terreno agora. Aí mais uma coisa, tem a ver com geografia, né? O terreno significa as distâncias, a facilidade do movimento, os espaços abertos ou fechados. Tu passou por isso agora. Tu entrou agora na questão geográfica, né? Exato, na questão geográfica. Boa. Exato. Agora, eu queria propor para as pessoas que estão nos acompanhando agora, para todos que estão nos acompanhando, para tentar ver numa perspectiva mais estilo Matrix, sabe, uma perspectiva do que está além da questão da geografia propriamente dita. Quando a gente se reporta a terreno, território, poder, a gente tem como sinônimo a ideia de distância, facilidade de movimento, a percepção de acesso, quer dizer, o ambiente é fechado ou o ambiente é aberto, quando fala de terreno. E qual o terreno hoje que é da disputa? Não é o terreno dos campos de Santos. A disputa hoje é aonde? É no digital, é no algoritmo, é na recompensa de conflito, na polarização e no choque moral. Como diz o genuíno, é nos corações e mentes, né? Exatamente. Você tem a paixão das pessoas pela luta e a mente das pessoas na ideia de nação, na ideia de mudança do status quo. Eu entendo assim, desculpa, não quero destoar muito do que tu preparou. Não, fica à vontade.
Pode. Esse terreno para o Leonardo é ganhar corações e mentes e tentar ganhar outros corações e mentes ou ser ganho por outros corações e mentes, porque ele está virando, né? Ele está fazendo o auto-eclipse, ele está se virando para o sol e tentando se mostrar para esse espaço onde ele está chegando como, eu entendi vocês e eu quero trazer a turma que está comigo com vocês. Pois é. Bem, Guaraci, essa questão do terreno no campo do ponto de vista digital, a partir disso que você está falando, se a gente parar para observar, a gente estava até comentando isso em uma das lives, a galera que participa das lives da extrema-direita, quando você vê, sabe, o financiamento, o financiamento, o apoio institucional constante. Na esquerda, a gente sobrevive nos trancos e barrancos, entendeu? Na esquerda, nós somos hamster correndo na rodinha, pedindo a semente de girassol. Aí alguém... alguém uma vez perguntou para mim, Baraci, mas espera aí, professor, o senhor não já tem computador, não já tem luz, internet? Eu tenho isso. Mas, gente, por exemplo, eu falei para vocês que eu passei o dia ontem fazendo short. Você sabe o que a extrema-direita faz? Eles compram o direito do CapCut, direito premium CapCut, e eles produzem 50 shorts. Aí ele pega o algoritmo do ChatGPT, bota um novo prompt lá, e aí diz, olha, agora eu quero que você só recorte tal coisa. Aí bota lá de novo e produz mais 50. Então 100, 200 vídeos que saem em menos de 24 horas. E que são entregues a cada 2 horas, porque a cada 2 horas você viraliza. Exatamente. Inclusive é entregue para nós como altamente viralizável. Isso. Ele aparece lá um destaquezinho. Nossa, então, o professor Xisto não tem isso, tá, gente? Vocês do chat. O professor Xisto não tem isso. Eu aqui com a teia, o Baraci tá lá na teia. Temos nada disso, porque aqui é tudo voluntário para chegar lá. O professor Xisto está aqui no amor. Esse programa que vocês estão vendo, bem produzido, essa aula de Sun Tzu com a arte da guerra, ele se dispôs a fazer e eu tropecei e caí na aula aqui. Entendeu? Então, assim, e fica muito difícil para nós, principalmente quando não acontece a contribuição. Tá? Vou falar, falo mesmo que eu sou dos professores parceiros. E a Maria Gouveia da Nóbrega manda para nós aqui, ó. Léo Estopa está indo pelo caminho da vantagem. No meu ponto de vista, ele está indo para a extrema-direita porque lá é fácil receber Pix. Exatamente. Isso é uma das expectativas dele. E ele está indo também, sabe, Maria Gouveia? Porque ele sabe lá, por exemplo, nós temos aqui 10 pessoas. Numa situação dessa lá, nós já teríamos a cada 20 minutos multiplicado por 10. Porque eles saem, sabe, dizendo, olha, vai lá, ó, acessa, ó, tá perturbando acesso, entendeu? A gente precisa criar esse perfil. Eu vou sugerir contigo, daqui a pouco, uma live com aquele cara que era bolsonarista e virou progressista, para ele vir aqui contar como é que é no campo bolsonarista, que os caras fazem assim, ó, Pix de R$100, que aí ele mesmo diz, como é que eu tô aqui faz meia hora falando e ninguém contribuiu? Pois é. Sabe? Não que a gente esteja cobrando vocês, e sim, estamos também, mas ele fala, eu não vou lembrar o nome dele agora, ele vai e fala, ele entrega tudo que o bolsonarismo faz e a nossa turma fica assim, que legal. O que a gente está dizendo aqui, Baraci, só para deixar entendido, é o seguinte. Me tira Opa, vamos lá. O que está sendo dito aqui, pessoal, é o seguinte, quando há uma cobrança, dizer, professor, essa luz não está tão forte, etc., porque a gente faz de acordo com aquilo que a gente tem, entendeu? Então, você tem que dar o desconto também com relação a isso. Olha, vamos lá, dando continuidade aqui, a questão da liderança, que é o 4º item que ele menciona. Sim, mas antes eu queria dizer o seguinte, então o terreno é o digital, tá?
o algoritmo, e a extrema-direita domina esse terreno na atualidade. Ela joga em espaços abertos na rede, ela consegue articular as big techs. Então, para ele, migrar seria escolher o terreno onde é possível avançar, onde ele visualizou possibilidades dele ter um maior ganho, tá certo? Aí vem a liderança, né? Quando o Sun Tzu menciona aí a questão da sabedoria e da sinceridade, coragem, disciplina, e a gente tenta vincular a questão do que é que o Estopa estava pensando, o que é que o Estopa poderia estar pensando com relação a isso, no sentido de pautar justamente no que ele faz de crítica. Os líderes da esquerda, dizia ele, né, eu entendia ele, seriam incoerentes, porque, ó, como é que está o posicionamento e o outro já está, depois muda o posicionamento, as instituições progressistas, para ele, ou para ele não, para a extrema-direita, elas são muito burocratizadas, as lideranças conservadoras, elas são, aparecem mais disciplinadas, mais assertivas. Então, sob a ótica de Sun Tzu, ele seguiria, portanto, quem aparenta ter uma certa liderança melhor, ou lideraria melhor o exército, tá certo? O quinto elemento que é colocado aí, com relação à questão das regras. As regras significam organização, hierarquia e aprovisionamento regular. Então ele diz, essas 5 coisas devem ser conhecidas por cada general. Então eu vou citar o que é que eu entendo por isso, tá certo? Essa organização significa a questão da possibilidade de ter uma melhor organização das redes, possuir redes bem organizadas. É isso que, por exemplo, o Barassi, vou botar no ar, Barassi, faz ok? É isso que o Barassi tem tentado, junto com o Paulo, eles idealizaram, pontuando, colocando o Barassi aqui no ar, com a ideia da teia, gente. A extrema-direita já faz isso, ó, há bastante tempo, entendeu? Essa coisa de se multiplicar, de ter uma rede bem organizada. Você acessa a live de um, tá o outro lado dizendo, olha, vai para fulano de tal, agora vá mesmo, eu quero saber dele depois se você foi, sabe? E a turma que vai diz, olha, eu estive lá, entendeu? Aqui é assim, aqui que eu digo, não é vocês aqui não, é aqui que eu digo a esquerda, tá? O progressista, tá certo? A gente ouve, gosta daquilo que está sendo dito, mas a gente não divulga, não fala. É como se, não sei se vocês já ouviram... A gente se apega ao mensageiro, e eles se apegam à mensagem. É o que... Barassi, você que é um cara inteligente, me diga por que a gente consome mais ovos de galinha do que de ganso. Porque é o que tem para vender. Não, a galinha quando ela bota o ovo, ela sai... Ela cacareja, agora lembrei sai cantando para todo mundo. Galinha a gansa que bota ovo e não cacareja, vira canja. Vira canja. A gansa eu criei, sabe? A gente criou lá em casa, na casa da minha mãe, a gansa botava um ovo. A rede progressista em si é um ganso, a mamãe ganso, né? A mamãe gansa, a gente não consegue. Tem qualidade, o ovo é melhor do que o da galinha, tá, gente? Tem qualidade. É bem mais. Ovo de ganso. Entendeu? Sabe qual é o problema? Sabe, é a mesma coisa aqui, sabe, Barassi? Aqui o nordestino vai comer carne de vaca. A gente tem a condição de criar cabra aqui, por exemplo. E é bem mais forte para o nordestino sertanejo, entendeu? Isso. O sertanejo. Aí é isso, gente. Sem gordura em excesso e tal, todo um outro tratamento, de fato. Então sabe os 4 elementos que a extrema-direita tem que nós não temos? Partindo aí da ideia dessa questão da regra, da organização do Sun Tzu. Primeiro, redes bem organizadas. Barassi está tentando, viu, gente? Eu acho que esse garoto aí, ele tenta tanto que ele vai conseguir. A teia está tentando ser uma rede bem organizada. Começa com a imagem, começa com a questão da parceria, começa com aquela tese de que, olha, não é nem eu, nem você, somos nós. Entendeu? Se a gente consegue se livrar da ilusão capitalista de se ter uma coisa para acreditar
numa social-democracia, estilo chinês, né? Tu me deixa envaidecido e agradecido. Eu fico muito Mas agradecido. é isso. Brasil, eu tô com vocês porque eu acredito nisso, entendeu? E aí, às vezes, quando eu bato o pé, porque eu digo, olha, vamos lá. Mas sabe o que mais ainda, Brasil? Esse é o primeiro. Sim. Financiamento difuso. Gente, o canal do Paulo Ricardo, o Visão Caleidoscópica, já é monetizado. No canal monetizado, se você puder, vejam bem, tem 10 pessoas aqui. 10. Aí vamos lá, vamos supor que das 10, 9 pode ajudar, não pode ajudar no momento, só uma pode. Então ajude essa uma aqui, se for possível. Sabe? É Exatamente. difuso. Agora, essa questão do ajudar difuso, você não pode, tudo bem, compartilhe. Deixa um comentário. Baraci, Os outros. eu na última, na live lá, na outra live lá do Léo Estopa, eu pedi para o pessoal deixar uns comentários. Olha, deixa os comentários, gente, ajuda bastante. 170 pessoas que chegou até online, aí tem 12 comentários, 10 comentários. Nem um pontinho. Um pontinho é um comentário. Um pontinho é um comentário. É verdade. Quer ver uma outra coisa? Então, ó, a rede organizada, né, a rede bem organizada, financiamento difuso, disciplina narrativa. O que é disciplina narrativa? Bom, você está numa rede que é progressista. Então, você tem que tomar cuidado com aquilo que você publica. Por quê? Você não dá para... você sabe por que eu criei o Ágora da Geopolítica, Baraci? Conta pra mim. Porque eu estava no canal A Terra e Seus Sinais e o pessoal estava começando a perguntar sobre geopolítica. Falando Aí da coisa que eu gosto. Você tava lá falando do que eu gosto, que é vento. Você já sabe que eu gosto de saber como é que tá o tempo. Né? Exato. Não, aí assim, eu me envolvia, sabe? Eu falava e tal. Aí depois eu me toquei, eu falei, mas peraí, mas esse não é um nicho das pessoas que estão aqui, a maioria, elas querem falar sobre a Terra e seus sinais. Aí eu falei, uma coisa, vou criar um canal. Entendeu? Então, você ter a disciplina narrativa. E aí, principalmente, é uma coisa que a direita faz, a esquerda não faz, a punição rápida aos dissidentes. No caso do Leonardo Estopa, gente, a gente não pode mais dar palanque para ele. Não tem mais condição de dar palanque. Fato. Entendeu? Porque ele sabe falar, Baraci. Eu tô reconhecendo, tá? Que você... Não, e ele é disciplinado, ele tem a oratória, ele fez os cursos necessários, né? Não podemos negar. E ele se autodenomina nosso inimigo. Exatamente. Nós então, nós vamos permitir o inimigo nas fileiras? Sun Tzu jamais permitiria um inimigo falando. Sabe o que é que diz no texto dele? Abre aspas, diz o seguinte, ó. Vê-se quem tem regras claras e logística sólida. Então, não sei onde é que está, gente. Depois vocês dão um Ctrl F lá e procura, mas ele diz isso. É em organização. Em organização. Exatamente. Então, ó, só para fechar essa... 4 anos lendo ele, eu não tenho como errar. Eu não tenho o direito de errar. Mais um outro curso de exatas lendo ele. Não dá para errar. Então, o cálculo frio desse coisa que a gente está falando, tá? Quem é que segue o caminho correto? Quem é que tem liderança eficaz? Quem é que está dominando o terreno? Quem é que pune a recompensa? Esses elementos vão decidir a guerra. Então já está na hora, quando eu botei o slogan lá, o momento é agora, o canal é o Ágora, mas o canal é a teia também agora. Entendeu? Você tem que ser parceiro. Não dá, gente. Você que tem... Aí eu queria falar com você agora. Chega cá. Você que está aí, chamando aqui. Bota aquela voz de eu via muita Rádio Cidade. Chama nós. Agora, alô, chama pra aquela voz câmera. Isso, assim, aquela voz assim, ó. Alô, você? Você mesmo que eu estou falando agora. Atenção. Você tem neto? Você tem neto? Você que nesse momento, enquanto a gente está olhando para a luz e você está na rede, olhando o tempo passar e nos escutando, você mesmo. Caraca, tu pegou lá no interior mesmo, hein? Que coisa linda. Gente, olha, mas Brasil. Você que tem criança, sério mesmo, tá?
está em jogo, é o futuro delas. Estava dizendo para minha esposa, sabe, Aracides, será que meus filhos vão ter oportunidade de fazer uma universidade pública? Porque Será? se Lula perder agora, já era. Porque a minha filha está entrando aí daqui Eles a pouco não vão no perdoar. ensino médio. Eles não vão É. perdoar. Eles não vão... Gente, quer ver um exemplo? Observe o que é que Trump está fazendo lá com a universidade lá nos Estados Unidos. A única que conseguiu ir de confrontar ele foi Harvard, mas tem grana, entendeu? Foi que conseguiu. Mas as demais... por fora e de entidades que Exatamente. não coadunam com o que ele faz. Justo. Está corretíssimo. Exatamente. Tá certo? Então, gente, é chegado o momento, tá? É chegada a hora mesmo. Vamos adiantar aqui só um pouquinho, ó. Bom. Eu queria citar isso aqui, ó. O general sábio deve criar situações que lhe sejam favoráveis. Isso significa tirar partido do campo, do tempo e das vantagens que apareçam. A lei da guerra se baseia no engano. Finja ser incapaz quando puder atacar e ser capaz quando não puder. Se está longe, pareça estar perto. Se está perto, pareça estar longe. Use iscas para atrair o inimigo. Ataque o inimigo quando ele está em desordem. Evite-o quando ele está forte, irrite-o fazendo confusão e estimule sua arrogância simulando fraqueza. Vamos tentar ver o que é que tem de estopa nesse embrulho todo aí? Ele conseguiu falhar em todas essas etapas miseravelmente, né? Porque, professor, eu não sei se coaduna com o que o professor tinha separado, ele atacou, no caso, a Jennifer sem provas, ele instigou como quem pode até que ela saísse da sua alcova, vamos dizer assim, escondida para não ser vitimizada mais, num país machista, num país sexista, num país misógino, que a gente luta para que não seja, mas quando ela sai da toca nas lives, que o professor, inclusive, tem a oportunidade de reagir, se quiser, nas oportunidades que ela tem, ela traz só provas. Provas, ou seja, ela tem o exército de provas. Pode falar. Não, e Baraci, eu queria trazer, inclusive, para como eu falei antes, né? Traga para se a gente retira essa questão pessoal, o que é que ele está fazendo? Ele está acabando com a possível influenciadora do campo progressista, gente. Exatamente. Entendeu? No domingo, o Leonardo Atucci disse, olha, a gente não te contrata. Ele falou isso no Bom Dia. Quer dizer, ele ao colocar dúvidas na capacidade dela de ser quem ela é, ele está acabando também com, talvez até por medo, gente. Vai que ela superasse ele. Às vezes a gente fala uma coisa para uma pessoa para tentar desestruturar, tá entendendo? Tu botou um ponto para pensar agora. Forte. Pode ser. A Jennifer foi muito inteligente, Baraci. Eu recebi ela aqui no canal. Ela entendeu? É dinâmica, ela é minha colega lá no Mídia Livre, ela é dinâmica, ela é inteligentíssima, de uma inteligência emocional ímpar, e que, assim, inteligência emocional hoje em dia é difícil, né? Todo mundo leva tudo para víscera. Tem inteligência emocional, transformar numa piada, transformar numa... Tá, não é bem isso e tal. Ela é muito boa. Tu tá certo? Pois é. Tu já pensou que a jogada pode ter sido essa? Entendeu? Começou por aí. Começou com o medo. Entendeu? O medo de ver que é a pessoa que estava dando conta. Agora, trazendo aqui, vamos tentar ver com outras linhas. Vejam bem. Então, ele diz o seguinte, ó, a lei da guerra se baseia no engano. Gente, isso é uma parte crucial, tá? A analogia aqui, ela pode ser tida direta. Veja bem, o que é que ele está querendo, o que é que se está querendo, o que se pode estar querendo expor com relação a isso aí? Primeiro que considera que a mudança, ela pode ser uma mudança, ela pode ser gradual. Tá? Então, ele passou a acreditar que o discurso moral, defesa da família, liberdade, direito,
certo? Então, O pai isso proibido de ver a seria... filha, a alienação parental, a pseudo-alienação Exatamente, parental. entendeu? O que é que ele tá... Gente, quem acompanhou ele, foi por isso quando eu falei da questão do Vitor lá, quando recebeu ele, quem acompanhou ele, olhou e disse, coitado. Ele parece... o que é que ele pareceu ali, Baraci? Ele pareceu fraco quando ele estava se preparando para o ataque. Ele parecia... Lembra? Quando o Santos ele diz aqui, ó, tá aqui, não sou eu que estou dizendo. Ele tá seguindo, ó, ataque o inimigo quando ele estiver em desordem. Evite quando ele estiver forte, irrite-o fazendo confusão, estimule sua arrogância, simulando a fraqueza. Fazendo uma ponte para aquela live que teve e tal, ali com o Vitor. Onde ela já na terceira live não revidava, né? A gente não pode Exatamente. Ela estava frágil, porque uma pessoa que vive tanto tempo com a outra e de repente tem isso e tal, estava frágil, certo? Sendo provocada, né? Exato. Aí você tem... Pode falar. Não, é essa linha, entendeu? Que eu estou querendo colocar. Porque a conversão, ela pode ser também uma manobra. Ele trabalha o psicológico das pessoas. Permanentemente. Ele chega e diz, não, mas um pai que não pode tal, não sei o quê. Tá entendendo a questão do pessoal, como tá envolvido aí? Eu não quero entrar mais uma vez nos detalhes, estou querendo fazer uma leitura com vocês sincera, tá certo? Então, o que é que fica na lógica aí quando a gente... Ele tenta bagunçar as nossas tropas, que estão unidas, para que ele consiga semear a discórdia. E ele está querendo dizer, Baraci, aí era o meu medo que eu fiquei, ele está querendo dizer para o público progressista, para você que está acompanhando, ele está querendo dizer o seguinte, que mudar de lado não é traição, é uma sobrevivência. É o quê? É uma sobrevivência. Exatamente. Tá entendendo? Exatamente. Pegando essa... medalhinha. Pegando essa ideia do Sun Tzu, tá certo? Quem insiste em lutar no terreno que é perdido, em um tempo errado, e com o exército fragmentado, já perde a guerra. Entendeu? Então ele migra, ele não estaria, vamos supor, abandonando ideias. Ele estaria escolhendo o exército que acredita que vai vencer. Na convicção dele, ele entende que esse outro lado é um lado... Ele vai sobreviver dentro de uma... Como é que chama? Aquela proteção parlamentar. Dentro de uma... imunidade parlamentar, caso ele venha a ser eleito por homens fragilizados, mas que comporiam o exército dele, frente a nós. Exatamente. O campo progressista. Acertou, olha, professor, leitura macro do Sun Tzu. Parabéns. Eu vou deixar o combate aqui, gente, para o período começar a eleição, porque na minha leitura... A gente vai ter novidades aí com relação a ele. Vou reivindicar, vim ler contigo isso. Opa, vamos lá. É o segundo e o quarto. Vou reivindicar, vim ler isso contigo. Primeiro porque dos meus 2 cursos de administração e de história, eu passo pela arte da guerra e de destrinchar, debater e elucidar com alguém do teu gabarito, cara, para mim é ímpar. Eu vou me dispor aqui, já me coloco aqui à disposição. Altamente convidado. Eu tá contigo falando sobre isso. Porque o Sun Tzu é base no colégio, deveria ser base no colégio. Perfeito. Nossa Senhora. Baraci, coloca aí o da Conexão Palhoça, o Pix, eu vou habilitar aqui. Gente, vamos lá. A gente falou, então, o primeiro capítulo, tá certo? Você gostou? Se você gostou, peço 3 coisas a você, tá certo? Primeira coisa. Tá no chat. Opa, beleza. No privado, né? Não, tá no chat aberto. Tá no chat aberto. Tá. Coloca no privado que eu tenho como colar. Também. E fica, porque eu boto aqui e boto no banner. Fico botando. 3 coisas, gente, para você. A primeira...
Para beber uma água, tá? O tempo tá muito quente em todo o Brasil. Por favor, Tá se fervendo. hidrate, a gente precisa de Se você não guerreiros, tá? sabe como é que tá a Guerreiras. temperatura, vá na Terra e seus sinais, porque lá tá mostrando inclusive a direção do vento. Certo? A segunda coisa, se você puder, colabore aí com o Conexão Palhoça, tá certo? Essa live está sendo transmitida de forma simultânea, tá bom? Tá aqui, ó, baracia@gmail.com. Esse é o pedido que eu faço, o segundo. E o terceiro pedido que eu faço para este bloco é o seguinte: compartilhe este link com pelo menos mais uma pessoa. Chame para cá. Deixa eu contar um segredo para você. Sabe aquele teu tio e tia do Zap que você não gosta mais? É aquele mesmo. Aquele que importunou durante a triste era Bolsonaro. Justiça dos meus. É pro grupo de política que tu não queria estar e tipo zero. Você chega lá e diz, olha, sabia que falaram de fulano lá? Aí manda ele lá pro canal comentar. Não tem problema não, pode mandar. Principalmente quando tiver live online. Não tem problema não. Certo? Chega pra cá. E se for seu amigo, se for seu parente, aí você já sabe que é dos nossos, você também convida pro grupo do WhatsApp. Tá legal? Nós temos o WhatsApp, nós temos o Telegram, tá legal? Isso ajuda bastante. E olha, e a gente criou uma comunidade, onde estão vários canais, porque aí quando o Conexão Palhoça tiver uma live, você também vai ficar sabendo. Quando o Visão Caleidoscópica tiver uma live, você vai ficar sabendo. Tá certo? Todos os canais que são parceiros nossos. Quando gente importante, ó, só para lembrar aqui, Xistó, o Genuíno, o José Genuíno, vai estar no Código Aberto, quinta-feira, ou quarta ou quinta-feira. José Genuíno, dentro da teia, tá Exatamente. na nossa programação, gente. Vocês vão poder assistir for free. E Exatamente. perguntar, interagir e entender como é que faz para ganhar corações e mentes, como regra, o Genuíno. Perfeito. Agora eu tô com uma dúvida, sabe, Baraci? Que eu combinei Manda. com eles uma hora. Eu queria saber o seguinte, tem 12 pessoas aqui, eu vou aguardar 5, colocar aqui no chat agora, dizer hashtag continua. Se Não, disser hashtag tá bom, aí eu faço vou outro dizer continua pra- dia. Pela mudança do algoritmo, hashtag tá bom. Hashtag tá bom. E eu venho contigo amanhã de noite, se for o caso, para a gente dar sequência, porque o algoritmo do YouTube mudou. E eu não quero que isso Exato. te prejudique. Então, hashtag tá bom. Vamos fazer a segunda parte amanhã, gente? Amanhã vocês- eu tô aqui com vocês, suave, tá? Pra gente falar da arte da guerra. O segundo tempo. O segundo tempo da arte da guerra. Tá? Legal? Porque daí assim os teus vídeos se mantêm. A Ju Bueno, eu sei que daqui a pouco ela também está transmitindo, ela vai estar lá dando bom dia na BR-101 do Conexão Palhoça, que ela é um amor, a Ju Bueno. Cara, o dia que eu encontrar a Ju Bueno, eu vou, já me adianto aqui, ao companheiro da Ju Bueno, não sinta ciúme, mas eu vou abraçar ela longamente, porque ela merece do tanto que ela faz por nós aqui na teia. Tá? Ela é um amor de pessoa. Inclusive, uma ótima articuladora, viu? Ela consegue contatos, nossa. Isso. Gente, eu vou ficar por aqui mesmo, tá? Vocês acompanharam a live de ontem. Tava com 38 de febre ontem, Baraci, fiz a live. 38 de febre, homem. Cara, fazendo a live ontem, 38 de febre. Olha, pingou uma aspirina pra ti, pelo menos? Pelo menos uma aspirina. Tilenol. Não, essa luz aqui aí começa, sabe? A luz daquele tilt. Mas amanhã, gente, a gente vai para o segundo tempo, tá? Quero ver vocês amanhã. Aliás, eu quero ver você trazer mais uma pessoa amanhã. Traga mais uma pessoa amanhã. E peça para essa pessoa dizer, olha, foi fulano que me trouxe para cá. Justo. Tá legal? Justo. Combinado? Para cima, meu amigo, você quer falar de alguma coisa da programação? Se tu tiver qualquer novidade na Terra e seus sinais, me chame, não ouse de não me chamar, porque eu quero ver qualquer mudança, tranquilo. Tá? Daqui a pouco, Conexão Palhoça está acontecendo. Quem puder, mídia livre, código aberto, Visão Caleidoscópica. Tu aqui com a Ágora Geopolítica, a turma Atitude toda, Popular.
Rádio Atitude Popular de manhã, programação rara no Campo Progressista de manhã, com a Sara Góes, nossa parceira, tá? Então, assim, ó, gente, a teia está crescendo, a nossa rede de canais vem numa presença legal. Vai ter Sérgio Amadeu essa semana, Xisto. Olha só. No Código Aberto, vai ter Ideli Salvati, ex-senadora, ex-ministra. Nós estamos assim, Para chegar aqui no Ágora, quem está chegando no Ágora, está quase certo, é o veneziano, senador. O senador veneziano? Sim, Vital do Rego. Encontrei com ele e aí ele tá com um probleminha na agenda dele. Eu gosto desses caras, porque aí eles entendem o que a tia tá fazendo. E ele é tranquilo, viu? É? Super simples, cara, super simples mesmo. Vitor Panchorra também, canal da Teia. Quem acompanha o canal do Vitor Panchorra, certo? Então, assim, ó, toda a programação alternativa aos grandes canais de esquerda você encontra aqui na rede de canais progressistas, na Teia dos canais progressistas, com o professor Xisto, o Conexão Palhoça, o Visão Caleidoscópica, o Código Aberto, o Mídia Livre, a Ágora Geopolítica e a Terra Sessionais, além da Atitude Popular, Rádio e TV, Atitude Popular de manhã. Pronto, pessoal, até amanhã então, tá? Combino com vocês o horário depois. Um abraço para vocês, durmam bem, tá certo? Tá acontecendo algumas coisinhas, eu vou fazer uma transmissão, acredito que vai... eu tenho uns contatos também, viu, Baraci? Talvez ainda faça uma transmissão, mas não vou aparecer, só vou transmitir. Eu não tenho dúvida de que tu vai fazer, porque tu pega nós de surpresa, não é o melhor. Da Teia, o Xisto, só vocês entenderem, o Xisto é a nossa aranha surpresa, tá? Que ele chega de repente, só tá aqui o link, ó. Até mais, meu amigo. Nós vamos estar juntos. Um beijo no teu coração. Até amanhã, pessoal. Olha, até amanhã, hein? Até daí. Queridos, tudo bem com vocês? Aqui é Paulo Ricardo Paes e vocês estão em mais um vídeo do canal Visão Caleidoscópica. E hoje eu quero falar sobre A Lei do Retorno. Vocês conhecem? Quarta semana do canal do Código Aberto. Assim. E hoje a gente está muito feliz. Boa noite, Luiz Decídio, meu amigo. A gente está muito feliz porque a gente tem tido debate de alto nível, convidados de alto nível. Esse canal, a minha intenção, a nossa intenção aqui nesse canal, Alessandra, é ajudar outras mulheres que sofrem situações de violência, que vêm sofrendo e também identificar, né? Olá, meu nome é Rafael Baraci e esse é o Conexão Palhoça. E eu espero que essa live vos encontre em plena saúde e alegria para que possamos fazer o maravilhoso agora. Que nos acompanha das redes sociais e das mais de 30 rádios e TVs comunitárias espalhadas aí pelo Brasil que retransmitem aqui a Atitude Popular, né? Bom, vocês viram pelo título de hoje que a gente vai falar dos 21 dias de combate à violência contra a mulher? Bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Está no canal A Ágora da Geopolítica. Para quem não me conhece, meu nome é Xisto Souza Júnior, sou professor da Universidade Federal de Campina Grande e tenho aqui esse canal onde a gente busca interagir sobre as questões geopolíticas. Hoje vamos falar sobre derrota eleitoral de Milei, certo? E o que é que eles estão forçando desde a semana passada? Que a compensação seja de novo. O mundo está cada vez mais complexo. Guerras e rumores de guerra colocam em xeque o futuro da humanidade. Novos sujeitos entram em cena neste novo complexo geopolítico.
Não há mais espaço para nos limitarmos à contemplação dos eventos. É preciso sermos protagonistas. O momento é agora, o canal é o Ágora. Ágora da Geopolítica. Se inscreva, compartilhe, apoie